Bom, seguindo essa parte de definições, tá? Nós vamos falar agora de dependência e independência linear, tá bom? Bom, a gente diz que um conjunto de funções, tá? Vai ser linearmente dependente dentro de um intervalo e esse intervalo ele vai ser importante, tá? Então, primeiro, essas funções têm que estar bem definidas nesse intervalo I, ok? Se existirem constantes com pelo menos uma diferente de zero, apenas uma diferente de zero, tal que a gente chama isso aqui de combinação linear, tá? A C1 vezes F1 mais C2 vezes F2 até Cn vezes Fn for igual a zero. Então basta que uma seja diferente de zero, tá? Vamos tentar olhar isso para duas funções. Olha só. Pensa que você tem duas funções aqui. Elas vão ser linearmente dependentes se existir pelo menos uma constante diferente de zero. Vamos supor que a constante C1 é diferente de zero. E vamos escrever essa combinação linear. Então, para duas funções ficaria assim. C1, F1, tá? Aqui eu vou omitir x por ser conveniente, tá? Mas tem a variável x inclusa aí, tá? Mais C2, F2 igual a zero. Bom, olha só. Estou supondo que elas são linearmente dependentes, que eu quero explicar para vocês o que acontece com essas funções, tá? Então, eu vou passar esse termo para o segundo membro. Então, isso aqui vai ficar C1 F1 igual a menos C2 F2. E vou passar o C1 dividindo, pois estou supondo que C1 é diferente de zero. F1 é menos C2 sobre C1. Tá. O que nós conseguimos ver aqui? Que essas funções são linearmente dependentes. Nesse caso, nesse contexto aqui de duas funções, a F1 está sendo escrita como uma múltipla escalar da F2. Tá? Essa definição de dependência linear vem lá da álgebra linear, onde os vetores são linearmente dependentes, existe pelo menos uma constante, né? Tal que a combinação linear desses vetores é igual a zero, né? Tem pelo menos uma das constantes é diferente de zero. Ou seja, os vetores conseguem ser escritos como combinação linear um do outro, né? Então aqui herda essa mesma ideia para funções, tá? Então a gente só está expandindo esse raciocínio para funções. Então, por exemplo, vamos pegar duas funções assim, ó. Bem simples o exemplo, tá? Pega a função identidade e pega essa irmã dela aqui, ó, f2, tá? f2 de x igual a menos x. Vamos verificar se elas são linearmente dependentes, tá? Então, o que eu vou olhar? Eu vou olhar se existe alguma constante C1, tal que C1 vezes F1 mais C2 vezes F2 é igual a zero. Se existe alguma constante C1 diferente de zero, ou C2, ou as duas juntas, tá? Reparem que é pelo menos uma diferente de zero, tá? Então, olha só. Quando eu substituo a função 1, isso aqui vai ficar assim. C1x mais C2 menos x igual a zero. Se eu colocar x em evidência, eu vou ter C1 menos C2. Isso é facilmente a gente consegue verificar que para que esse produto seja zero, tá? Para todo x diferente de zero, nós temos que C1 tem que ser igual a C2. Então basta você pegar C1 igual a C2 igual a 1, que esse camarada aqui, isso aqui é um número diferente de zero, né? Então as duas constantes minhas aí são diferentes de zero, estou chamando de 1, tá? Facilmente você consegue verificar que se você substituir C1 igual a 1 aqui, C2 igual a 1 aqui, dá zero. Então essas funções aqui são LD, são linearmente dependentes, tá? Talvez ser com 1 também a gente abreviar isso daqui como LD. Certo? Bom, o que é linearmente independente? A definição é se não for linearmente dependente. Em outras palavras, tá? Em outras palavras, essa expressão só vai ser válida, essa combinação linear dessas funções só vai ser válida se todas as constantes aqui forem identicamente nulas, tá? Então, se eu pego um conjunto de funções cuja combinação linear aqui dela só é possível se essas constantes são identicamente nulas, aí você está diante de um conjunto linearmente independente. Exemplo clássico, vamos pegar assim, ó, f1 de x elevado, sei lá, a A1 de x. A1 é constante, tá? Diferente de zero.
e a f2 de x elevado a A2 de x, A2 diferente de 0 e A1 diferente de A2. Tá? Quando você escreve essa combinação linear aqui, vamos colocar aqui, e A1 de x mais C2 e A2 de x igual a 0. Tá? A gente pode reescrever isso daqui assim, ó. C1 de x elevado a 1. Tá. Vamos lá. Bom, o que acontece aqui, tá? Essa função aqui, ela é sempre diferente de 0. Certo? Essa daqui também é sempre diferente de 0. E elas não são iguais. Certo? Por que elas não são iguais? Está sendo falado aqui por A1 diferente de A2. Então, são funções que são diferentes. Ok? São funções que são diferentes e que são diferentes de 0. Então, assim, a única possibilidade para que a soma de dois termos aqui seja igual a 0 é se eles fossem o inverso. Só que esse camarada é diferente de 0 e esse camarada é diferente de 0. Então, o produto de um cara C1 diferente de 0, se C1 for diferente de 0, vai ser diferente de 0, né? E se C2 também for diferente de 0, aí não é satisfeito. Só que essas constantes não conseguem existir, elas não coexistem, né? A gente não consegue fazer essa conta. Vamos ver da seguinte maneira também, ó. A gente pode passar esse termo para o outro lado. Então, você vai ter C1. Um pouquinho complicado o que eu quis dizer, tá? Mas a gente já vai, logo depois dessa definição aqui, a gente vai falar de um determinante de uma matriz chamado Wronskiano, que nos ajuda exatamente a verificar através de derivadas a independência linear entre funções. Então vamos lá, mas vamos fazer, dá para você provar assim, ó. EA1x é igual a menos C2, sim, né? C2 e A2x, certo? Vou passar esse camarada dividindo, ou vice-versa, passo o outro dividindo, tanto faz, tá? Eu tenho que C1, aqui eu já vou fazer a conta direto, é menos C2 vezes E elevado a A2x menos A1x, ok? Então vamos lá, vamos escrever isso aqui para explicar para vocês. C1 igual a menos C2 e elevado. Coloco x em evidência. Ficou pequeno, né? Vou tentar colocar em outro. Aqui mais para cá. C1 é igual a menos C2 e A2 menos A1x. Só que A1 e A2 são diferentes, ou seja, A2 é menos A1 é diferente de 0. Então esse camarada aqui se torna o quê? Diferente de 0. Então isso daqui é diferente de 0. Para que isso daqui seja verdade, pessoal, C1, então isso aqui é diferente de 0, certo? Para que isso seja verdade, a única possibilidade é que C1 tem que ser igual a C2, tem que ser igual a 0. Tá? Não existe número que você vai conseguir fazer essa conta aqui igualar, a não ser que C1 e C2 sejam 0. Tá? Um pouquinho complicada a questão aí da demonstração de linearmente independente, e é devido exatamente a essa complicação que existe um determinante de uma matriz chamado Wronskiano. E eu vou deixar para a próxima videoaula para que a gente possa, para que esse vídeo não fique tão longo, tá ok? Então espero vocês aí na próxima aula para a gente falar sobre o Wronskiano.